Olá, desde que eu era criança eu escuto as pessoas comentarem que o Brasil é o país do futuro e a impressão que temos é que o futuro chegou, está passando e muita gente não está conseguindo embarcar nele. A revista Exame publicou uma reportagem de capa com um título sugestivo que realmente nos faz pensar. O título é "Nunca seremos ricos?". Na reportagem, a revista comenta que o modelo governamental ele prende a grande maioria das pessoas e das empresas na mentalidade da renda média e, com isso, impede o crescimento constante e sustentável para os patamares dos países desenvolvidos. Se você é empreendedor, tem um pequeno negócio, seja lá no ramo que for, saiba que você não precisa fazer parte da estatística preocupante que diz que de cada 10 empresas abertas, 2 não completam o primeiro ano. Muitas não completam 5 anos e outras muitas só permanecem abertas porque o custo emocional e financeiro de saída do mercado geralmente é muito alto para o empreendedor. Eu mesmo, ao final do primeiro ano da minha empresa, não tinha dinheiro nem para almoçar e só consegui superar todos os desafios porque eu sempre gostei de aprender coisas novas. Só que aprender coisas novas não é o suficiente para transformar o fracasso em sucesso, o desânimo em entusiasmo, a desordem em organização e prejuízos em lucros. Você precisa aplicar o conhecimento adquirido e ter disposição de aprender sempre, porque a vida é dinâmica e as coisas mudam o tempo todo. E para não ser atropelado pelo futuro ou ficar preso à armadilha de alto emprego, é preciso cuidar de 2 aspectos fundamentais: planejamento e ação. A maioria das pessoas não gostam muito de planejamento porque acham perca de tempo e acabam se perdendo ao longo do caminho. E aí vem aquela máxima do clássico Alice no País das Maravilhas, quando o gato diz a ela que se ela não sabia onde queria chegar, qualquer caminho serviria. Um planejamento mínimo é fundamental, mas nada adianta se você não começar a caminhar e colocar o seu plano em ação. Uma estratégia fraca implementada sempre vai produzir melhores resultados do que uma estratégia forte que não sai do papel. Lembre-se que feito é melhor do que perfeito. Mas antes de começar, é preciso saber onde você está. Há várias ferramentas para isso e eu vou mostrar uma delas para você agora. Aqui quem fala é Cido Rodrigues, criador do Programa de Desenvolvimento Empresarial Negócio Efetivo, e esta é uma aula sobre engenharia organizacional. Eu escolhi preparar essa aula para vocês em forma de mind map, mapa mental, porque eu acho que a gente consegue ter uma sequência bastante lógica para que fique bem clara. A engenharia organizacional, ela tem um nome complexo, mas não se assuste, né? Porque ela serve para avaliar o estágio da sua empresa. E é lógico que em tempos de novas tecnologias, existem muitas outras ferramentas mais ágeis e que fazem realmente a gente andar muito mais rápido. Mas eu preparei essa aula sobre engenharia organizacional porque ela é provocativa, ela nos faz pensar um pouquinho em que estágio nós estamos, né? E por falar em estágio, nós vamos aqui mostrar para vocês que a engenharia organizacional, ela de fato organiza a empresa, ela prevê, né, ela analisa a empresa em forma de estágios, ok? São 5 estágios e nós vamos passar por cada um desses estágios. Cada um desses estágios possui algumas características, ok? Vamos lá então aqui no estágio 1, nós temos
no estágio 1, na característica 1, nós temos aqui uma análise para você responder. Nada na organização se repete, tudo é meio improvisado e não se consegue cumprir os prazos ou os custos. Então, pegue aí uma folhinha de papel, anote mentalmente. Você se vê nessa situação como empresário, como empreendedor? Então responda aí ou anote, ou mentalmente, anote para você, sim ou não. A característica 2 você até tem procedimentos, mas você não consegue manter, pois se concentra só no que é fundamental no momento. É aquela coisa da pessoa ficar o tempo todo apagando incêndio, e até tem lá os procedimentos, mas eles acabam ficando secundários diante da quantidade de incêndios que a equipe, o empreendedor e o seu time precisa lidar e apagar o dia inteiro. A característica 3 o sucesso depende das habilidades pessoais do principal executivo ou de alguns colaboradores de confiança, né? Então, assim, depende da sua presença o tempo todo, você precisa estar lá, a sua habilidade é fundamental, ou algumas pessoas da sua confiança precisam estar lá. Se elas não estiverem, as coisas não funcionam. Então responda aí também sim ou não, se você se vê nesta questão. E a característica 4, no estágio 1 das empresas, as ações elas não têm continuidade quando o principal executivo não está por perto. Ou seja, o conhecimento ele pertence individualmente às pessoas e não à empresa e ao projeto. É aquela coisa do executivo ou do diretor ou do dono da empresa está o tempo todo tendo que tocar bumbo para que as pessoas remem e a empresa caminhe e consiga ali entregar os seus produtos ou seus serviços para os seus clientes. Se você respondeu sim para todas essas 4 características, isso significa que há algo crítico acontecendo nesta organização e alguma coisa precisa ser feita imediatamente. Vamos aqui para o estágio 2, onde também nós temos 4 características. E a primeira característica os planos são revisados e corrigidos de maneira regular quanto aos prazos, custos, estimativas e funcionalidades. Sim ou não, né? Analise aí. A característica 2, tudo é feito por projeto, não há necessidade de padronização, existe clara visibilidade e controle, sim ou não. Característica 3, os projetos são definidos, documentados, medidos, gerenciados e o pessoal é treinado para buscar a eficácia, sim ou não. E a característica 4 do segundo estágio plano, missão, políticas e procedimentos essenciais para gerenciar o funcionamento estão definidos formalmente. Na dinâmica da empresa, os projetos pertencem aos projetos e não às pessoas. Sabe aquela coisa de que essa informação é minha, fica na gaveta e a pessoa de repente vai embora da empresa, leva aquele conhecimento ou leva aquela informação com ela? Isso é comum, às vezes, em algumas organizações e na área pública, então nem se fala, né? Bom, nesse caso, se você respondeu sim para alguns casos aqui, significa que já sim, a empresa já está em condições de alguma competitividade no mercado, mas de fato há ainda algumas coisas a serem seguidas que nós vamos ver nos outros estágios aqui. No terceiro estágio que eu quero mostrar para vocês, nós temos aqui algumas características. E na característica 1, aqui no terceiro estágio, a pergunta os processos utilizados
são estabelecidos, padronizados e passam a ser considerados ao lado dos processos gerenciais? Sim ou não? Característica 2. Característica 2. A padronização é uma excelente oportunidade de escolher as melhores alternativas existentes na empresa e preparar o seu pessoal. Então, no estágio 3, característica 2. E aqui vamos ver a característica 3 do terceiro estágio, que é recomendado ou existe um grupo para cuidar dos processos da empresa, ou seja, as pessoas estão discutindo e conversando sobre os processos, sobre como fazer melhorias constantes na forma de trabalhar, na forma de atender o cliente, na forma que a pessoa se apresenta para o mercado. Então, responda aí sim ou não. E característica 4. Há treinamento de todo o pessoal técnico e gerencial da empresa para assegurar que tenham o conhecimento e habilidades necessárias para desempenhar suas funções? Estes processos pertencem agora às organizações e não aos projetos? Ele pertence à sua empresa e não aos projetos da sua empresa e às pessoas neles envolvidas? Então, eu gostaria que você refletisse sobre isto. A gente explodiu aqui mais o nosso mapa mental, mas eu acredito que deu sim para entender. Estas são as características do estágio 3 da engenharia organizacional. Vamos olhar agora aqui o estágio 4. No estágio 4, na característica 1, a questão é: há metas quantitativas para os seus produtos ou serviços? A gestão passa a ser feita com base nos processos e não apenas nas metas? Sim ou não? Característica 2. Os projetos melhoram o seu controle sobre os seus produtos e serviços e processos? Então, os projetos da sua empresa, eles de fato, eles são pensados para melhorar, para você sair da mesmice, melhorar tanto o controle como o produto em si? Ok, vamos pensar sobre isso. Responda sim ou não. A característica 3 é estabelecido o chamado controle estatístico de processos? Sim ou não? Ou seja, é medido, você consegue avaliar, tem números sobre os processos que geram os seus produtos ou os seus serviços. Você sabe qual funciona bem, qual funciona mais ou menos, qual dele precisa ser melhorado, qual precisa ser extinto. Você só mede isso se você estabelecer um controle estatístico do funcionamento e da performance desses processos. E característica 4, medidas de qualidade e produtividade são coletadas em todos os projetos e armazenadas em uma base de dados corporativa, permitindo avaliação e análise contínua do seu desempenho? Sim ou não? Então a gente percebe aqui que a empresa, quando ela chega num estágio 4, ela já tem um nível de organização interessante. Vamos olhar aqui o estágio 5 da engenharia organizacional. No estágio 5, nós temos aqui a característica 1, que é: a empresa como um todo está engajada na melhoria contínua de seus processos. Melhorias em processos e em tecnologias são planejados e executados? Sim ou não? A característica 2 é: a capacidade de identificar os pontos fracos
e agir de forma preventiva antes da ocorrência de problemas mais sérios? Sim ou não? Você tem um método para identificar esses pontos fracos e corrigi-los antes que eles se tornem problemas mais sérios? Então responda aí. Nós temos aqui a característica 3 do quinto estágio, que é: as mudanças mais significativas de processos e tecnologias são feitas a partir da análise de custo-benefício fundamentada em dados quantitativos. Então, é legal você responder aí sim ou não também para essa questão. E a característica 4 é a análise de defeitos, problemas. Elas permitem a ação eficaz de ajuste diretamente nas suas causas, né? Porque é muito comum as empresas às vezes ficarem discutindo problema e não analisam as causas. Então, há ações efetivas visando redução drásticas de retrabalhos e desperdício e, consequentemente, a garantia da melhoria constante da qualidade e da produtividade da sua empresa? Então, pessoal, responda aí sim ou não para essas questões. Eu vou disponibilizar esse mapa para você, se você quiser imprimir e olhar com calma. Você pode voltar a esta mini aula outras vezes. E assim, eu não vou entrar em score de quantos sim, quantos não em cada estágio, porque o nosso objetivo aqui é realmente criar uma provocação, é fazer a gente pensar um pouquinho e se enxergar nessas possibilidades. É muito comum as pessoas saírem do estágio 1 e ir trilhando o caminho para o estágio 2, 3, e o ideal é o estágio 5, onde de fato o empreendedor ele realmente tem uma empresa que funcione sem a sua presença. Ele vai realmente usufruir do seu esforço e dos resultados que a sua empresa produz, tendo aí a garantia de que a empresa tem um modelo sustentável e de crescimento e que garanta o crescimento constante sem a presença do empreendedor. Pessoal, é isso que eu tinha por hoje para falar com vocês, e esta aula e outras podem ser vistas no site www.negocioefetivo.com.br. Se você acessou esta videoaula por algum local que não seja no site, você pode cadastrar o seu e-mail lá e receber coisas super interessantes e outras ferramentas que de fato têm ajudado muita gente a organizar a empresa e melhorar muito os resultados nos negócios. Um grande abraço e até a próxima.